Fala galera, tudo beleza com vocês? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula e o tema de hoje é PG, progressão geométrica. Então se você tem dúvida em PG, fica ligadinho nessa aula porque você não vai se arrepender. Vamos lá, vamos aprender PG, progressão geométrica. Bora lá! Galera, então vamos começar aqui com a parte teórica, que é uma PG, tá? Então, a progressão geométrica nada mais é do que uma sequência de números reais, não nulos. Ou seja, não posso ter uma sequência com número zero, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Quando cada um de seus termos a partir do segundo é igual ao produto anterior por uma constante Q, chamada de razão. Então, como na PA, na PG a gente também tem a razão, só que na PG a gente não usa a razão como R, a gente usa a razão como Q, de quociente. Certo? E para obter esta razão, basta dividir qualquer termo pelo termo anterior, como vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Ó. Então basta eu fazer o que aqui? Ó? Dividir o A2 pelo A1, dividir o A3 pelo A2, o A4 pelo A3 e assim sucessivamente. Né? Então não confunda com a PA, a PG é a divisão, por isso o Q da razão de quociente. Certo, galera? Olha um exemplo aí bem bacana aí, ó. Então eu tenho o exemplo A, olha a minha sequência, ó, 3, 9, 27, 81, ok? Vamos ver se era uma PG. Para ser uma PG, a razão tem que ser a mesma. Então se eu fizer a divisão A2 dividido pelo A1, basta fazer o quê? 9 dividido por 3. Então, minha razão, 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3 é 3. Bom, beleza. Vou fazer mais uma vez, né, para confirmar. Vou fazer agora o A3 dividido pelo A2. Que é o 27 dividido por 9, que também vai dar 3, certo? E se eu fizer o 81 dividido por 27, também vai dar 3. Logo, isso aqui é uma PG, porém é uma PG finita, ok? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Nota que eu não tenho os 3 pontinhos aqui, ó. Então eu chamo ela de PG finita, certo? Já o exemplo B, né? Dá uma olhada, ó. 2 menos 4, 8 menos 16. Será que é uma PG? Vamos tirar a razão. Eu vou chamar de Q, né? E vou fazer o A2 dividido pelo A1, que aí vai ficar aí menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 é menos 2, certo? Vou fazer mais uma. O A3 dividido pelo A2, que é o 8 dividido por menos 4, que vai dar menos 2. E aí se eu fizer o menos 16 dividido por 8, também vai dar o menos 2. Nota que agora eu tenho os 3 pontinhos aqui, ó, ok? Então ela é chamada de PG infinita. Então não posso esquecer, tá, galera? Aqui, ó, basta fazer o A2 dividido, ó, tudo aqui, ó. E tem que dar sempre o mesmo resultado. Se der o mesmo resultado, ela é uma PG e você encontra a razão. Certo? Então acho que não ficou nenhuma dúvida aí para achar a razão. Então vamos seguindo. Então, dando continuidade, a gente vai classificar aí a nossa razão, tá bom? Então eu vou chamar de PG crescente, ok? Não posso esquecer que a minha razão é sempre positiva, ou seja, meu Q é sempre maior que zero, ok? Só que elas são formadas por números crescentes, por isso que eu chamo de PG crescente. Então dá uma olhada na minha sequência aqui, ó. 1, 3, 9, 27, 81. Minha razão é 3. Professor, como que você sabe que sua razão é 3? Ó, 3 dividido por 1 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3, 27 dividido por 9 dá 3, 81 dividido por 27 dá 3. Então, minha razão é 3. Como os números estão crescendo, eu chamo ela de PG crescente. Ok? Já a PG decrescente, a razão também é sempre positiva, não posso esquecer, ok? Diferente de zero. Só que ela é formada por números decrescentes, ou seja, os números da sequência são sempre menores do que os seus antecessores. Por exemplo, aqui, ó, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81. A razão também é 3, tá? Ó, não posso esquecer que na divisão existe a regra de sinal. Então, quando eu faço menos 3 dividido por menos 1, menos com menos mais, 3 dividido por 1 dá 3, ok? Menos 9 dividido por menos 3, ó, menos com menos mais, menos 9 dividido por menos 3, ok? Se eu fazendo a regra de sinal, acabei de fazer, 9 dividido por 3 vai dar 3, e assim sucessivamente. Então agora você já sabe o que é uma PG crescente e o que é uma PG decrescente. Vamos dar continuidade. PG oscilante. A razão é menor que zero. Opa! Olha, agora já mudou, hein?
formada por números negativos e positivos. Então ela começa a oscilar, ó. 3, menos 6, 12, menos 24, 48, menos 96, 192, menos 384, ok? A razão é negativa, porque se eu fizer menos 6 dividido por 3 dá menos 2, 12 dividido por menos 6 dá menos 2, menos 24 dividido por 12 dá menos 2, ok? Então já tenho a razão aqui. E eu tenho a PG constante. A razão é sempre igual a 1, ok? E formada pelo mesmo número. Então eu tenho uma PG aqui, 5, 5, 5, 5. Se eu dividir aqui, ó, 5 dividido por 1 dá 5, 5 dividido por 1 dá 5, 5 dividido por 1 dá 5. Então, minha razão aqui é 1. Certo, galera? Então, agora vocês já sabem classificar o tipo de PG, certo? Agora a gente vai chegar na fórmula do termo geral da nossa PG, ok? Então, vamos pegar aqui o primeiro termo. Se eu pegar o primeiro termo, eu vou ter lá AN igual a 1 vezes Q elevado a 0, que é a minha razão. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Se eu pegar aqui meu segundo termo, eu vou ter aí AN, que é igual a 1 vezes Q, agora já mudei, ó, Q elevado a 1. Tudo bem? Se eu pegar aqui o nosso terceiro termo, Q elevado a 2, nota que eu só estou mudando o meu quociente, tá? E o meu expoente, Q elevado a 3. E aí se eu pegar N termos, eu vou ter N menos 1, certo? Se você notar aqui, ó, 3, tirei 1, ficou 2, 2 tirou 1, ficou 1, 1 tirou 1, ficou 0, ok? Então eu chego na nossa fórmula do termo geral, certo? Então nossa fórmula da PG é essa daqui, ó, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Professor, mas o que significa cada coisa? Então vamos lá. O AN é o termo geral, toda vez que eu falar em termo geral vou chamar de AN. O A1 é o primeiro termo da minha sequência, o que é a razão, que acabamos de achar aí a razão. E o N é o número de termos. Não posso esquecer disso, tá? Bem parecido com a PA lá, quem assistiu minha aula de PA, a nomenclatura. Tudo bem? Lá na PA a gente chamava o R de razão. Certo, galera? Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Vamos usar ela. Então, vamos lá. Por exemplo, então calcule o sexto termo da PG. Parou. Calcule o sexto termo da PG. Eu tenho a PG 3, 6 e 12. Vamos tirar aí os dados. Tudo bem? O A1 vale 3, que é o meu primeiro termo. Dá uma olhada, meu primeiro termo, o A1 vale 3. A razão vale 2. Professor, como que você chegou que a razão vale 2? Ó, 6 dividido por 3 ou 12 dividido por 6. Ok? Então, quanto à razão, acho que não tem mais dúvida, certo? E meu N, que é igual a 6, que é meu número de termos. Então, vou pegar a minha fórmula geralzona, que está aí, ó, como vocês estão vendo, certo? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 e vou substituir os valores. Então, vai ficar assim, ó. A6, troquei o N por 6, que é o sexto termo que eu quero. O A1 vale 3, então vai ficar 3 vezes a razão, que é 2, elevado a 6 menos 1, que é o N. Então, nota que primeiro eu vou resolver lá o parênteses lá em cima. Ok? Nota aí, eu vou resolver primeiro o parênteses. Então, eu vou copiar A6 igual a 3 vezes 2 elevado a 5. 6 menos 1, 5. Agora, o que eu tenho que resolver? A potência, isso aí. Então, vai ficar A elevado a 6 igual a 3 vezes 2 elevado a quinta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, vezes 32. E aí é só multiplicar e correr para o abraço, né, galera? Ó. Então, meu sexto termo vai ser 3 vezes o 32, que vai dar 96. Acabou. Nossa, que simples, é só substituição. É só substituir na fórmula, muito simples esse. Vamos para o exemplo 2, então. Bora lá. Olha o exemplo 2, hein? Determine o primeiro termo. Parou. Quem é o primeiro termo mesmo? É o A1. Boa. Então, o primeiro termo é o A1. Então, eu já sei que eu vou achar o A1. Eu tenho o A6. Opa, olha o A6 aí, ó. O 6 é o N. Beleza, ó, A6, AN, vamos lembrar, A6, AN. Então aqui, ó, AN, ó, AN. Tá vendo? Então o N vale 6, 160 e a razão vale 2. Beleza, vamos tirar os dados aí. Então o A6 vale 160, a razão vale 2, que ele me deu, e o N vale 6, que eu acabei de mostrar para vocês. Nota que agora eu quero o A1, é ele que eu quero. Então se eu quero o A1, que é meu primeiro termo, vou substituir na equação geral, ó, dá uma olhada, minha fórmula geral aí de novo. O AN, ó, A6 é a mesma coisa, tá? Ó, então ele vale 160. Então, vai ficar igual, vou substituir aqui o N por 6. Então, nota que eu substituo o N por 6 para você enxergar mais bonitinho também, né? Que meu AN é a mesma coisa que meu A6. Então, vamos lá.
Nota que aqui ficou 6 menos 1, tá? Que o n vale 1 de novo, o n vale 6, desculpa. Então vai ficar 160 igual a 1, que eu quero descobrir, vezes a razão, que vale 2, elevado à quinta. 6 menos 1, 5. Vou resolver a potência novamente, que deu quanto? A gente já tinha calculado 32. Nota que agora eu vou isolar o A1. Como que eu isolo? Todo número que está multiplicando vai passar dividindo. Então vamos lá. Então vai ficar A1 igual a 160 dividido por 32. E dividindo 160 por 32 vai dar 5. Achei o meu primeiro termo. Então meu primeiro termo é 5. Então se eu fosse escrever essa PG, o A1 seria 5. Aí multiplica pela razão e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Numa PG temos o A5 de novo. Olha o AN aqui, ó. Não posso esquecer, ó. Meu N vale 5, tudo bem? Igual a 64, o A1 vale 4. Só que dessa vez ele quer a razão. Eu vou achar o Q na minha fórmula. Então vamos lá, tirando os dados. O A5 vale 64, a razão eu quero descobrir e o A1 vale 4 como ele me deu. Então vou pegar minha equação geral de novo e vamos começar a substituir. Quanto que vale o N? O N vale 5, ó, tá lá, acabei de mostrar para vocês, ó. Então vai ficar A5 igual 4, que é meu A1, vezes a razão que eu quero descobrir, elevado a N menos 1, que é o 5 menos 1. E quanto que é 5 menos 1? 4, né? Então, o A5 que eu tenho vale 64. 4 vezes, olha a razão que eu quero descobrir, 5 menos 1, 4. Nota que agora eu consigo isolar o Q elevado à quarta. Por quê? Porque eu tenho 4 multiplicando. E se o 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar, ó, Q elevado à quarta igual a 64 dividido por 4. Fiz a divisão. Vou fazer agora. Então, vamos lá. Então, Q elevado a 4 igual a 16. Tá, e agora? Q elevado à quarta igual a 16. Galera, lembra da passagem, ok? Então, vou equilibrar minha balança. Qual que é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, vou jogar uma raiz quarta dos dois lados. Então, vou isolar, ok? Então, eu vou ter mais ou menos a raiz quarta de 16. Então, esse 4 aqui, ó, ele acaba se tornando aqui o índice da minha raiz. Tudo bem? E aí, raiz quarta de 16. Eu tenho que pensar no número vezes ele, vezes ele, vezes ele, que dá 16. Que é o 2. Ok? Ou você fatora o 16. Eu fatorei o 16, deu 2 elevado a quarta. Professor, eu não lembro fatoração. Então, vamos fatorar, ó. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantos 2 eu tenho aqui? 4. 2 elevado a quarta. Por quê? Porque aqui você pode cortar, ó. E aí o 2 sai da raiz, que foi aquilo que eu falei. Raiz quarta de 16 é 2. Então, eu tenho aqui mais ou menos 2. Mais ou menos porque ele admite duas raízes. Admite uma raiz positiva e uma raiz negativa. Certo? Então, minha razão é mais ou menos 2. Uma razão positiva e uma razão negativa. Certo? E ele pede, ele foi um pouquinho além, escreva essa PG. Então, como que eu vou escrever essa PG? Eu já tenho minha razão. Eu tenho meu A1? Tem, é 4. Então, vou fazer uma sequência positiva e uma sequência negativa. Olha a minha sequência positiva quando o Q vale 2. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei meu A1, esse cara aqui é meu A1, ok? Que ele me deu 4 e multipliquei ele por 2, que aí deu 8. Peguei o 8 e multipliquei por 2, que deu 16. Professor, de onde saiu esse 2? Meu 2 é da razão, tá lá embaixo, acabei de achar. Minha razão positiva, 16 por 2 deu 32 e assim sucessivamente. Tudo bem? Só que eu admiti dois valores, um positivo e um negativo. Agora eu preciso escrever com negativo, menos 2. Então vamos lá. Peguei meu A1, multipliquei por menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Peguei o menos 8 e multipliquei por menos 2. Aí existe a regra de sinal. Menos com menos, mais. Menos 8 vezes menos 2, então menos com menos mais. 8 vezes 2, 16. 16 vezes menos 2, menos 32. E assim sucessivamente. Certo, galera? Então tá aí, ó. Então o exercício pediu para achar a razão e escrever a PG. A PG está escrita aí bonitinho para vocês, certo? Então vamos seguindo. Então agora eu pergunto quantos termos possui a PG. Então, quantos termos possui? Eu quero saber o N, né, galera? Aí ele me deu alguns dados. Ele falou que o A1 vale 6, o AN vale 384 e a razão vale 2. Olha os dados que ele me deu aí, ó. Tá escrito aí para vocês. O A1 vale 6, certo? A razão vale 2 e o AN vale 6. Certo? AN não, A1. Aqui é A1. Certo, galera? Vamos aqui. O A1 vale 6.
certo? Então, se eu vou pegar minha fórmula geral, o AN eu tenho, ele me deu, é 384, certo? O A1 ele me deu que é 6, ok? Vezes a minha razão, que é 2, que ele me deu também, ele vai dar N menos 1. Eu tenho que descobrir esse N aí, ó, que é a quantidade de termos, quantos termos a minha PG possui, certo? O que eu posso fazer aqui mesmo? Quem está multiplicando, passa dividindo. Quem está multiplicando aqui? Quem está multiplicando aqui é o 6, né? Então eu posso passar ele lá para o outro lado e isolar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a n menos 1 igual a 384 dividido por 6. Passei o 6 dividindo. E eu vou fazer essa divisão. 384 dividido por 6 vai dar 64. Agora parou. O que eu consigo fazer aqui? Fatorar o 64. Certo? Dá para fazer assim também. Ok? Que dá 2 elevado a sexta. Para quem não lembra, acabei de fazer. Fatorando 64, ó. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta, certo? Ok? E aí, 2 elevado a sexta. Se eu cortar o 2 com 2, são minhas bases, o que vai me sobrar aí? N menos 1 igual a 6. Ó, certo? E aí eu caio numa equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Eu vou pegar o menos 1 e vou passar ele para o outro lado. Vai ficar 6 mais 1, que deu 7. Então, quantos termos possui essa PG? Essa PG possui 7 termos. Certo? Ok? Então, vamos continuando. Agora a gente vai ver a fórmula da soma dos termos. Então, nós vimos lá a fórmula do AN, agora do SN, que é a soma dos meus termos, ok? Então, tá a fórmula aqui para vocês bem bonitinho, ok? Já anotem aí no caderno de vocês que a gente vai usar. O SN é a soma dos termos da PG, o A1 é o primeiro termo, já vimos o que é a razão, e o N é a quantidade de elementos da PG. Já vimos tudo isso, só mudou a fórmula agora. Então, quando eu falar em soma, eu tenho que usar essa fórmula aqui, certo? Ok? Então, vamos ver um exemplo aí. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver aí um exemplo aí da soma da PA, para a gente utilizar a nossa formulinha da soma, certo? Então ele fala assim, ó, qual é o valor da soma dos 10 primeiros termos? Parou, é a quantidade de termos, então eu já sei que esse cara aqui é meu N, tudo bem? E ele me dá os termos, esse aqui é o A1 e a minha razão, basta dividir, ó, 6 dividido por 3 dá 2, 12 dividido por 6 dá 2, 24 dividido por 12 dá 2, certo? Então, tirando os dados aí, o A1 vale 3, acabei de mostrar para vocês, a razão é 2, acho que ninguém tem dúvidas aí sobre achar a razão, e meu número de termos, meu número de elementos é o 10, tudo bem? Então, se eu pegar aqui a fórmula da soma, certo? Deixa eu apagar esse N aqui para não atrapalhar vocês. Se eu pegar aqui a fórmula da soma, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aqui é Q elevado a N, tá, galera? Então, vamos lá. Então, substituindo os valores, vai ficar S10, nota que o N vale 10, o A1 vale 3 vezes o Q é a razão, 2 elevado a 10, que é Q elevado a N, menos 1, certo? Sobre, quanto vale o Q mesmo? 2, 2 menos 1, certo? Professor, como que sai disso aí? Vamos resolver os parênteses primeiro, certo? Então vai ficar o S10, que eu quero descobrir, 3 vezes 2 elevado a 10. É 2 vezes 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 2, ok? Que vai dar 1024, certo? Aí copio lá o menos 1 e divido 2 menos 1, 1. Vou resolver os parênteses ainda, ó. 3 vezes 1024 menos 1, 1023, dividido por 1, ok? Acho que isso aqui até que é facinho, né? 3 vezes 1023 vai dar 3029, dividido por 1, que vai dar 3029. Então, se eu somar os 10 primeiros termos dessa PG, eu vou chegar no número 3029. Certo, galera? Ó, facinho também a soma, né? É só substituição, galera. PG não tem segredo, é só substituição. Certo? Agora, se eu falar para vocês na soma dos termos de uma PG infinita, então é um caso particular, tá? Para a soma dos termos de uma PG, quando ela é infinita e decrescente. Ó, tem que notar muito isso no enunciado, tá? Nesse caso, a razão é o Q, certo? E é um número entre o 0 e 1, ou seja, minha razão tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Com isso, é possível encontrar uma nova fórmula. Então, dá uma olhada, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Então, tem que prestar muita atenção no enunciado. A1 dividido por 1 menos Q. E aí, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem, certo?
Então, nosso último exemplo aí, né, galera? Ó, calcule a soma de todos os termos da sequência. Então, tem uma PG aí que os números vêm decrescendo, né? Meu A1 aí, só de olhar eu sei que é 27. E a razão, eu vou ter uma fração, tá? 9 sobre 27, que eu consigo simplificar por 9 aqui, ó. Ok, ó. Dá para simplificar por 9, simplificar por 9. Dá 1/3, ou eu posso escrever também 3 nonos, que eu simplifico, ou direto aqui 1/3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, vamos pegar a nossa fórmula que a gente viu lá, ela simplificada, ok? Só substituir os valores, certo? Então, substituindo os valores, vai ficar S igual, o A1 vale 27, 1 menos a razão. Quanto que é a razão? 1/3. Putz, 1 menos 1/3, ó, vou resolver aqui, 1 menos 1/3. O que eu tenho que fazer aqui? Para quem não lembra, tem uma jogadinha aqui, tá? Ó, repete o denominador, isso é uma regrinha rápida aqui, né? Aqui é 1, faz esse vezes esse, 3 vezes 1, 3, 3 menos 1, 2. Para quem não lembrar disso, não esquece que eu só posso somar ou subtrair fração quando os denominadores forem iguais. Aí eu tiro MMC de 1 em 3. Aí eu faço 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. 3 menos 1, 2. Ó, chega no mesmo resultado. Nossa, que prático, certo? Então vamos lá. Então vai ficar 27 sobre 2/3. Aí eu tenho uma divisão de fração. Já vamos recordar a divisão de fração. Copia a primeira e passa multiplicando o inverso da segunda. Então se era 2/3, vai ficar 3/2. E aí multiplicação de fração. De cima multiplico de cima e de baixo multiplico de baixo. Nota que aqui eu tenho o número 1. Certo? Então eu vou fazer 27 vezes 3, que vai dar 81, e 1 vezes 2, que vai dar 2. Certo? E aí a nossa soma vai dar 81/2. Certo, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Compartilha com seu amigo que está com dúvida em PG. Né? Vocês viram que não tem nada demais, é só substituição em fórmulas. Não tem segredo, certo? Então eu fico por aqui. Valeu e tchau!